Bom dia, GP. Bom dia, pessoal. Tudo bem? A luz não tá muito boa, né? Não tá perfeita, não. Tô com muita luz aqui, pouca aqui, um pouco sombreado esse vídeo, mas enfim. Comprarei equipamento de iluminação, tá bom? Vou virar aqui, quem sabe melhora. Não, piora, porque a luz é mais forte. Aqui melhora um pouquinho, a luz de fundo. Nunca gravem contra a luz. Gente, é o seguinte, eu vou quase plagiar o texto do Vitor Fazio de ontem no Grande Prêmio. Na verdade, eu vou plagiar o tema, não o texto. O Vitor Fazio, ele levanta uma tese de que a Mercedes esse ano vai precisar trabalhar muito com tática e estratégia para tentar derrubar os seus adversários, né, conseguir manter a sua hegemonia. Ferrari e Red Bull estão muito perto e conseguiram driblar a Mercedes na estratégia nas corridas que nós tivemos até agora, né? Na Austrália, vocês se lembram, o Vettel conseguiu no pit stop ganhar a posição do Hamilton numa corrida que estava aparentemente tranquila para o inglês. Isso depois do safety car com os carros da Haas, aquela coisa toda. Quer dizer, o Vettel deu um pouco de sorte, evidentemente, mas depois foi muito competente para conseguir dar aquela estilingada na volta de ir para o box e tal, naquele trecho de entrada do box onde não há limite de velocidade, enfim. Ganhou a posição, ganhou a corrida na base da estratégia. Depois, na prova da China, Bahrein, vamos dizer que talvez não tenha havido nenhuma cagada é feio falar, né? Nenhuma burrada estratégica, já que o Hamilton teve problema de largar um pouco mais atrás, foi punido e tal. Mas na prova da China, no Bahrein não aconteceu nada, né? É isso que eu falei, mas na prova da China, o Hamilton poderia ter feito o mesmo que fez a Red Bull. Parar na hora do safety car, trocar o pneu, ele estava entre os dois, inclusive, entre o Verstappen e o Ricardo. E a Mercedes vacilou e não chamou o Hamilton. E aí ele acabou ficando para trás. E aí a tese do Vitor é a seguinte, do Vitor Fazio, que a Mercedes vai precisar de estratégia e não tem sido muito boa nisso. Talvez não tenha se preocupado com isso nos últimos 4 anos. Justamente porque tinha um carro que andava muito na frente, quase sempre largava na primeira colocação e ditava a Mercedes, a estratégia que bem entendesse, né? Porque abria uma grande vantagem no começo da corrida e tal, e não precisava se preocupar demais com táticas mirabolantes. Algo que a Red Bull e a Ferrari fizeram, as duas equipes fizeram esse ano, em 2 das 3 corridas da temporada. Mas eu vou discordar do Vitor no seguinte ponto. Não acho que a Red Bull e a Ferrari sejam equipes que tenham sempre capacidade de elaborar estratégias imbatíveis para ganhar da Mercedes. O que eu acho é que ambas foram muito rápidas na reação àquilo que aconteceu na corrida da Austrália e depois na corrida da China. Reagiram muito rápido, né? A Ferrari com o Vettel, lá na Austrália, e a Red Bull com os seus 2 pilotos na corrida da China. E a Mercedes não reagiu muito rápido, ela não teve percepção no momento em que os imprevistos aconteceram, não teve a mesma percepção, talvez por falta de necessidade, falta de prática, traquejo, justamente porque nos últimos anos não precisou muito disso, né? Embora no ano passado, é bom a gente lembrar, o começo da temporada do ano passado foi muito favorável à Ferrari, mas foi um ano engraçado, né? A Ferrari liderando 13 das 20 corridas e a partir da 8ª, 9ª, a gente tinha a sensação que uma hora a Mercedes ia passar, como passou e aí ninguém segurou. Mas esse ano está um pouquinho diferente, porque as diferenças de tempo têm sido menores, em alguns casos até a Ferrari, por exemplo, impôs uma flagrante derrota à Mercedes na classificação da China, foi assim. Então é de se imaginar que a gente pode ter corridas mais disputadas mesmo. A Mercedes tenha um adversário ou adversários mais fortes do que teve nos últimos 4 anos. Eu ainda sou um pouco reticente em afirmar isso. Por isso que eu estou falando tudo. Pode ser que tal, não sei o quê. Porque eu acho, olhando em perspectiva, como as pessoas gostam de falar por aí, olhando em perspectiva, eu acho que a Mercedes teve chance de ganhar as 3 corridas que perdeu. Nesse que é o seu pior início de temporada desde que começou a era turbo. A Mercedes nunca, não só início, como
período, porque a Mercedes nunca ficou três corridas seguidas sem vitória, desde 2014. 14, 15, 16, 17, isso. Primeira vez. Então, há uma situação nova, isso eu concordo com a maioria. Há uma situação nova que a Mercedes vai ter de aprender a lidar com ela e vai ter de lidar rapidamente. Mas, eu insisto, eu acho que a Mercedes continua tendo o melhor carro. E num campeonato longo como esse, ela tende a se estabilizar e fazer com que a sua superioridade técnica se imponha. A Ferrari e Red Bull, que estão ganhando corrida aqui, né? Ganharam corridas aqui, né? Putz, deu tudo muito certo. Precisa dar tudo muito certo e tudo muito errado para a Mercedes para que a Red Bull e a Ferrari ganhem da Mercedes. E isso aconteceu em 3 corridas. Vai acontecer em todas? Claro que não. Como eu disse, eu acho que a Mercedes teve chance de ganhar as 3 provas. E se tivesse feito isso, a gente estaria aqui já, campeonato chato de novo, a Mercedes e tal, não sei o que. Não aconteceu. Ótimo para o campeonato. Ótimo porque eleva o moral da Ferrari e da Red Bull. Ótimo porque abaixa o moral da Mercedes. As pessoas acham que isso não tem importância, tem muita. A questão psicológica, claro, não é a questão psicológica que faz um carro ser melhor do que o outro, mas faz um piloto guiar melhor, faz uma equipe inteira trabalhar melhor. E a Mercedes está sob pressão, com certeza, claro que está. Sob uma pressão que não estava acostumada a viver, né? E isso pode abalar, pode abalar um por um da equipe, né? Por isso que é muito importante para a Mercedes juntar realmente os cacos, é um clichê, mas eu gosto muito desse clichê, juntar os cacos e tentar entender exatamente o que aconteceu na Austrália, o que aconteceu no Bahrein, o que aconteceu na China, para se reagrupar e buscar as vitórias que lhe escaparam neste ano até agora, porque eu insisto, acho que as vitórias escaparam das mãos da Mercedes. Na Austrália o Hamilton estava muito tranquilo. No Bahrein, se olhar a posição final dele, para a posição que ele largou, que ele caiu na primeira volta, inclusive, a gente pode imaginar que ele podia talvez até não ganhar, mas segundo, chegava, eu acho que ganhava. E na China era uma corrida por Bottas, né? Não fosse a sorte que a Red Bull deu, aliada à sua competência, evidentemente, que fez com que os 2 pilotos fossem chamados para o box para fazer a parte final da corrida com pneus novos e mais macios. Não fosse isso, não fosse aquele safety car causado por uma bobagem de 2 pilotos que não tinham nada a ver com a história, né? 2 carros a todo rosto lá atrás, não fosse isso, a chance de o Bottas chegar na frente, como ele estava na frente naquele momento, era muito grande. Mas vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Vai ser legal, está sendo legal acompanhar esse campeonato que está só começando, com essas mazelas inesperadas da Mercedes e esse ânimo, esse entusiasmo que a gente vê na Ferrari, na Red Bull agora também, diante da possibilidade de bater um adversário que muita gente considerava imbatível, não é? E tem o Hamilton para fechar, que fica assim, né, quando ele começa a perder corrida. Rosberg que o diga. Então, se o Hamilton também não reagir rapidinho, as coisas podem ficar ainda piores para a Mercedes. É isso, pessoal. É um bom fim de semana para todo mundo. Esse fim de semana estarei em São Paulo, cuidando da minha vida. E segunda-feira estamos de volta com mais um GP às 10, tá bom? Tchau, bom fim de semana. Tá cheio de corrida legal esse fim de semana, inclusive, e especialmente para nós brasileiros. Temos a Stock Car no Velo Parque e a cobertura total, ampla e restrita do Grande Prêmio de todas as atividades do esporte a motor no Brasil e no mundo. Abraço, tchau.